minha gente! Tudo bem com vocês? Vou tentar um formato aí diferente pra gravar, vou ver se fica melhor. Eu tava gravando na vertical, vou tentar agora gravar na horizontal, tá? Depois vocês me contam o que ficou melhor aí. Eu sei que o meu áudio é baixo, eu tento deixar no máximo, mas infelizmente esse celularzinho aqui, Motorola, ele não tem entrada pra microfone, então assim, dificulta o meu trabalho, entendeu? Faz parte. Tá caindo um mundo aqui de chuva, tá? Deixei o ventilador ligado porque senão eu morro. E por acaso vocês vão escutar barulho de chuva, de vento, de tsunami lá fora, mas tá tudo bem, tá bom? E o vídeo de hoje é um vídeo aí, um relato da minha segunda neurocirurgia. Eu já compartilhei com vocês aí o relato do parto do Antônio, né? E depois do parto do Antônio, uma semana depois, eu tive que fazer a segunda neurocirurgia em menos de 6 meses. Eu estava com os pontos da cesárea ainda, minha gente, tá bom? Deixei um recém-nascido prematuro em casa e fui entrar na faca novamente. Por quê? Porque a lesão de 8 centímetros de dezembro de 2020 cresceu, chegando a 10 centímetros, causando sintomas. Então o Dr. Gustavo assumiu o meu caso e aí fez a primeira cirurgia de retirada de lesão, tá? A primeira cirurgia que eu fiz lá atrás era uma biópsia, tá bom? Lembrando bem, deixando bem claro pra vocês. E essa cirurgia que aconteceu no dia 3 de março de 2021, bem no auge do Covid, foi uma cirurgia de retirada de lesão, tá? O Dr. Gustavo conseguiu retirar mais de 90%, e isso é uma margem excelente quando a gente fala de diagnósticos de retirada de lesões, tá bom? Ele conseguiu retirar mais de 90% dessa lesão de 10 centímetros que estava localizada no lobo occipital direito, tá bom? E aí nessa cirurgia eu perdi 60% da visão periférica, então eu não enxergo o retrovisor do lado do motorista, tá bom? Perdi minha carteira por causa disso. Tive que me adaptar, mas depois a gente pode conversar mais a respeito disso, tá? Nessa cirurgia, como estava no auge da pandemia e tinha várias restrições, lockdown e máscara e aglomeração, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? O que era aquela doença, como tratar essa doença, foi um verdadeiro inferno, digamos assim, né? E a gente não sabia dessa situação. Eu vou deixar a porta aberta porque eu pedi um negócio e se o cara chegar e eu não escutar, eu tô lascada. Eu pedi carne no açougue e aí começou a chover, eu não sei se ele vai vir entregar, se ele não vai. E aí eu deixei a porta aberta pra escutar o interfone, senão eu não escuto. Ainda mais que esse barulho de chuva, aí que eu não escuto nada. Mas voltando ao nosso assunto, foi numa época assim bem complicada, bem tensa. Eu tava recém-operada da cesárea, né? Eu tinha operado fazia uma semana, o Antônio já estava em casa, já estava bem, graças a Deus. Mas eu comecei a apresentar alguns sintomas e o Dr. Gustavo decidiu intervir e fazer a segunda cirurgia e a primeira cirurgia de retirada, tá? Ela aconteceu no dia 3 de março de 2021, em Apucarana, no Providência. O Dr. Gustavo Yosuke que me operou. Era uma lesão de quase 10 centímetros no lobo occipital direito. Ele conseguiu retirar, como eu falei, mais de 90%. É uma quantidade muito boa. Eu tive perda visual do lado esquerdo, então teve um dano no nervo óptico. Então não tem como resolver, digamos assim, a questão de óculos, nada do gênero, vai resolver o problema, tá bom? Esse processo de adaptação da visão foi um pouco complexo, mais pra frente a gente pode falar sobre isso. Mas o que eu quero deixar assim registrado nesse vídeo é a presença de Deus em todo momento. Porque assim, eu fiquei internada de terça, foi na sexta-feira, se eu não me engano, a cirurgia. Então terça, quarta e quinta eu fiquei internada sozinha no hospital, esperando para poder fazer o procedimento. A minha mãe dessa vez não pôde ficar comigo, então eu tive que ficar sozinha. Aprender a ficar sozinha no hospital, gente, é muito difícil. Logo eu que tinha, assim, a minha mãe o tempo todo ali comigo, então aquele primeiro momento foi complicado, né? Porque não tinha ter acompanhante por causa do processo do Covid. E aí
Eu recém-operada, com os pontos da cesárea ainda, tendo que levantar às vezes pra ir fazer xixi, então aquilo doía bastante. Os meus seios estavam latejando de tanto leite e eu tava tomando remédio pra cortar. Tive que passar pelo processo de retirada do leite, que fui pro materno, banco de leite lá de Apucarana, fiz a retirada. Foi um processo extremamente difícil pra mim. Ver o meu leite sendo jogado fora, porque eu tava tomando remédio, então não podia ser utilizado para os outros bebês, né? E o meu filho em casa tomando fórmula, se adaptando à fórmula, sozinha com os meus pais, então assim, não foi fácil essa parte, foi difícil pra caramba, mas consegui passar os dias, né, ali internada, esperando pra fazer a cirurgia. E na noite, assim, de quinta pra sexta, eu fiquei a noite inteira escutando música, tentando me manter calma, tentando me manter focada no que eu queria, né, que era a cirurgia, que era a retirada, que era ficar bem e tal. Então, eu precisava manter a minha estabilidade emocional e mental. Eu sabia que isso seria fundamental para o meu tratamento, para a cirurgia. Então eu tentei ocupar a minha cabeça ouvindo música, meditando, conversando com Deus, realmente me preparando para aquele momento, né? E aí na sexta-feira a enfermeira me acordou, eram umas 4 horas da manhã. Nesse horário a caldeira não tá funcionando, então não tem água quente para tomar banho. Aí ela esquentou uma água, trouxe num baldinho, me deu uns paninhos e um sabonete glicerinado para higienização, né, para tomar banho e para ir para o centro cirúrgico. E esses momentos eu falo para vocês que é aquele momento que demora séculos, sabe? E ao mesmo tempo é muito rápido. E aí já veio o pessoal para levar para o centro cirúrgico e me deixaram numa pré-sala de cirurgia, assim, né, esperando para entrar no centro cirúrgico. Eu tava super tranquila. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e nervosa. Eu sempre fui. Eu sempre roí unha desde os meus 2 anos de idade. Então, assim, eu sempre fui muito ansiosa. Muito, 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 muito. E eu não entendia como que eu tava calma daquele jeito. Eu tava muito calma. Muito, muito calma. Eu até estranhei. Eu falei, gente, quem que é essa pessoa? O que que tá acontecendo comigo? Porque eu não sou assim... Eu não sou calma, o que que tá acontecendo? E aí, durante esse tempo que eu fiquei internada, né, os médicos, o Dr. Gustavo liberou a entrada das crianças para que eu visse eles, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Uma cirurgia, por mais simples que seja, ela pode acontecer muita coisa e, né, acabar terminando não muito bem, né? Sei que você me entende. Então, o medo dele era eu partir e não me despedir dos meus filhos ou não ver os meus filhos, né? E aí ele deu essa oportunidade de ver os meus filhos e eu falei que eu não queria. Porque assim, como eu falei, eu precisava manter o foco, eu precisava manter a minha estabilidade emocional e mental ali, no presente momento. Então ver eles, ver os meus pais, ver todo mundo, me despedir deles, seria um abalo muito grande, entende? E então eu optei por não ver eles. Meu médico foi conversar comigo, a psicóloga foi conversar comigo. Não, fica tranquila que a gente prepara uma sala para receber eles, você vai poder se despedir deles. E eu... Não. Mas gente, eu não quero que isso seja uma despedida, eu quero que seja um até logo, entendeu? Vai dar tudo certo. Eu tava assim, focada que ia dar certo, entendeu? Então eu fui pra essa sala, né? Me despedi de uma amiga minha, a Laiane. E aí eu fui pra essa sala e fiquei ali um tempo aguardando a minha hora de ir pro centro cirúrgico, né? Tinha uma moça do meu lado. Ela tava fazendo uma apendicectomia, que era retirada do apêndice. E ela tava super nervosa. A gente começou a conversar, ela falou assim, você tá tão calma, o que você vai fazer? Eu falei, então, eu vou abrir a cabeça e tirar um tumor cerebral. Ela... E você tá calma desse jeito? Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, eu tô morrendo de medo de morrer. Eu falei assim, Na hora que ela falou isso, deu aqueles 5 minutos em mim que eu surtei. Internamente, a minha cabecinha, divertidamente, começaram a endoidar.
apertou o alarme, começou um bater no outro, um rodar dentro do outro, dentro da minha cabeça. E eu falei, eu não vi meus filhos, eu não vi meus pais, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Começou a me dar uma agonia, uma vontade de sair correndo. Eu falei, eu vou sair correndo daqui, eu vou fugir. Meu, eu surtei. Aquele momento eu surtei. Mas assim, eu tava quietinha, só observando, mas internamente eu tava explodindo. E aí eu falo que foi o primeiro momento assim que Deus apareceu fisicamente, eu falo, porque eu levei um esporro, mas uma bronca do Espírito Santo. Você pode não acreditar e não me importa, mas quem sentiu fui eu. Quem ouviu fui eu. Quem teve a experiência fui eu. Então, não me importa a sua opinião, se você acredita ou não, eu só tô contando o que aconteceu. E eu levei uma bronca tão grande do Espírito Santo. Ele falou assim, sossega o seu facho. Você acha mesmo que se você chorar, se você correr, se você fugir, se você se esconder, você vai resolver o problema? Se for a tua hora de morrer, você vai, você querendo ou não, você chorando ou não, você não controla isso. Então morra com dignidade. Eu falei, ai, nossa, que tapa na cara, logo cedo, pelo amor de Deus. Não é nem 7 horas da manhã, já tô levando bronca já logo cedo. Menina, depois disso, aquietou o facho, eu sosseguei o facho, a cabecinha ficou quietinha no canto dela. Eu falei assim, filha, depois dessa bronca, eu fico quieta na minha, não reclamo mais também, não falo mais nada. E aí eu entrei no centro cirúrgico, o doutor Gustavo falou assim, nossa, você tá tão calma, tá tão tranquila. Eu falei assim, então, né? Tá tudo bem, doutor, por quê? Aí eu pedi pra ele, falei assim, doutor Gustavo, pede pra colocar o acesso central, né, no meu pescoço, porque eu tenho problema de veia e tal. Depois que me anestesiarem, coloca o acesso central, que fica melhor. E eu acho que eles esqueceram, não sei. Eu sempre peço pra ele, né, mas às vezes eles esquecem. E aí a gente começou o procedimento, foi assim, tranquilo, depois eu acordei. E aí a enfermeira começou a conversar comigo, perguntou se eu tava sentindo dor, eu falei que não. Perguntou onde que eu estava, quem eu era, eu falei, você quer o CPF também? Ela falou assim, não precisa, só pra saber se você tá consciente. Aí elas me encaminharam pra UTI. Eu detesto UTI, gente, eu odeio UTI, sério. É muito barulho, é muito aparelho ligado, você não consegue descansar, você não consegue relaxar, sabe? E é o tempo todo conversando, é o tempo todo barulho, então assim, é horrível. Eu sinceramente sou adepto a colocar aqueles abafador de ouvido nos pacientes. Eu acho que os pacientes vão evoluir muito melhor e sem barulhos externos, porque, gente, é insuportável. São, sei lá, 10 pessoas numa sala fechada, cada um com um aparelho de monitoramento que é necessário, é óbvio, né? Não vou falar que não seja, mas é loucura, entendeu? É loucura. E no meio daquele muvuca toda, tinha a ala do Covid, da UTI da Covid, aí tinha uma sala fechada e tinha a sala onde eu ficava. Então eu conseguia visualizar tudo que estava acontecendo. Eu via saco preto passando, eu via gente chorando, eu via médico assustado, eu via gente falando que estava com falta de ar, que precisava respirar, eu via médico falando que não tinha espaço, que tinha 23 pessoas lá embaixo esperando vaga na UTI, eles não sabiam onde enfiar a gente. Então assim, eu vi tudo aquilo acontecendo e eu fiquei desesperada, falei, gente, me tira daqui. Deixa eu ir embora pra casa, eu quero ir embora pra casa, eu tô bem, eu não tô com dor, deixa eu ir embora. E aí, nesse momento, me deu uma sede doida, maluca, não sei do que é. Eu sei que eu tomei 2 garrafinhas d'água. O doutor Gustavo falou assim, não é pra você tomar água. Eu falei, mas eu tô com sede, socorro, Deus. Aí ele, vai tomando devagar, porque se você vomitar e estourar esses pontos, eu vou socar o seu. Eu falei, nossa, que médico legal. Aí ele liberou a água, eu fui tomando água. E pra fazer xixi depois, porque eles colocaram sonda em mim, né? Eu tava deitada, não podia ficar levantando e tal, até me recuperar, ter equilíbrio e tal. Então eles estavam esperando, eu tava de fralda. E aí eu não conseguia fazer xixi, porque, tipo assim, tirou a sonda e eu fiquei, acho que o sensor da urina ficou meio bugado, entendeu? E aí, e pra fazer xixi, não ia.
Aí as meninas falavam assim, minhas enfermeiras, você tomou 2 garrafinhas d'água, você tem que fazer xixi, cadê esse xixi? Eu vou ter que passar a sonda de novo. Falei, ai meu Deus, sonda de novo? Não, ninguém merece. Falei, abre a torneira aí, tinha uma torneira próxima, elas abriram, menina do céu. Parecia que tinha liberado uma cachoeira. Molhou tudo assim, a cabeça, que eu tava deitada, então molhou tudo. Elas tiveram que trocar, limpar, tudo, organizar. Depois de uns 2 dias eu fui pro quarto, né? Depois que eu fui pro quarto, eu já vim pra casa, né? Super tranquila essa questão, assim, muito super rápida essa parte. Chegando em casa, já pude ficar com o Antônio, com a Sofia, a gente já matou a saudade. Foi um reencontro, como eu falei. E antes da cirurgia, eu olhei pra cara do Gustavo e falei assim, você me traz de volta, hein? Você me traz de volta porque eu quero ver meus filhos. Senão eu vou puxar seu pé à noite. Aí ele falou, tá bom, que responsa, hein? Eu falei, aham, te vira lindo. Eu quero voltar, filha, eu vou puxar seus pés à noite. E aí, na hora que eu voltei, que né, deu tudo certo, eu falei, se você me trouxe de volta, né? Ele falou assim, eu não quero assombração no meu pé. Então, assim, essa segunda cirurgia foi tranquila, né? Conseguimos retirar uma lesão bem grande, bem extensiva. Poucas sequelas, então eu tive perda visual de 60% no campo esquerdo, né? Então eu não enxergo o retrovisor do lado do motorista. Já fiz alguns exames e não tem o que ser feito, é normal. O processo de adaptação foi difícil, foi complexo. Mexeu muito com a minha autonomia, com a minha autoestima, com a minha segurança. Eu batia muito nas coisas, então batente de porta, prateleiras. Às vezes numa loja eu me sentia um elefante dentro de uma loja de cristal, entendeu? Então assim, às vezes eu batia nas pessoas na rua, eu não enxergo o lado esquerdo totalmente, assim, nada. Então isso foi assim, bem difícil, esse processo de adaptação da visão, de lidar com as novas limitações, de lidar com a realidade, e entender que aquilo fazia parte, que era uma sequela, que era uma consequência, e que estava tudo bem, que não tinha problema, né? Que era normal, que era natural e que podia ser leve, não precisava ser pesado, né? Mas nesse processo de adaptação foi difícil, porque às vezes eu não conseguia colocar a roupa sozinha, minha mãe teve que colocar a roupa em mim durante um tempo. Às vezes eu esquecia de colocar a alça do sutiã, o buraco da blusa do lado esquerdo, às vezes acontece ainda. Eu esquecia de colocar o chinelo, então eu tirei chinelos de dedo da minha vida, tá? Tirei chinelo também. Eu uso chinelo, aqueles tipo Rider, sabe, no banheiro, mas também com muito cuidado, porque ele sai do pé com facilidade. E aí, como eu perdi também um pouco de sensibilidade e força do lado esquerdo, na terceira cirurgia, eu também acabo retirando os chinelos, eu fico descalça em casa. Ah, você vai mexer com água? Eu coloco as meinhas antiderrapantes, coloco a minha sandália, a minha papete hoje, né, atualmente. Então, assim, foi um processo difícil, que às vezes eu sentava no chão do banheiro e chorava de raiva, porque eu fazia xixi na calça. Eu não conseguia, às vezes, desabotoar a calça. Então eu tirei todas as calças e shorts que tinham botão, que tinham zíper, porque isso me dificultava bastante. O processo de abrir e fechar, né, de movimentar, então isso acabou afetando também um pouco. Isso me irritava muito. E às vezes eu jogava as coisas longe, sabe, com raiva. Mas com raiva da situação, não de ninguém ou de nada. Era da situação em si. E é um processo natural, né? Você sentir raiva, você ficar com raiva daquilo. E às vezes eu ria de mim mesma, eu tentava tirar algo bom, então assim, às vezes eu colocava a blusa errada e falava, gente, olha a situação disso. E aí eu tinha que rir da própria desgraça, porque era a única coisa que sobrava, entendeu? Era rir da situação, era rir que às vezes eu esquecia de colocar o chinelo. Como que alguém esquece de colocar o chinelo do lado esquerdo, me fala? Como que alguém esquece que tem o lado esquerdo do corpo? Então assim, às vezes eu tinha que levar na brincadeira, eu tinha que elevar a situação para que eu pudesse dar conta do negócio, entendeu?
a minha psicóloga falou que essa forma de lidar com a situação é uma máscara, de você rir da desgraça, você contar uma história triste rindo, quer dizer que você não entende como que aquilo foi difícil, né? É uma forma de autopreservação do corpo, eu creio. E ela falou, você às vezes faz humor com situações complexas, né? Mas é uma forma que você encontrou de lidar com aquilo, com a sua dor. E não tá errado, porque não tem certo ou errado, né? Quando a gente fala de dor, cada um vai agir daquilo que sente. Então, naquele momento, foi a forma que eu encontrei, era rir das coisas erradas que aconteciam, digamos assim. E foi uma situação difícil, complexa, mas que passou. Hoje eu me adaptei super bem a essa questão, né? Na terceira cirurgia eu perdi um pouco mais de sensibilidade e força, também foi um pouco mais complexo, mas como eu já estava acostumada antigamente, já não foi tão difícil assim lidar com as novas limitações. Mas mexeu muito com o meu emocional, mexeu muito com a minha autossegurança, de, nossa, será que eu vou conseguir maquiar de novo? Será que eu vou conseguir achar o equilíbrio, o ponto de contorno, de blush, altura de delineado nas minhas clientes? Isso me deixou também muito assustada, muito preocupada. Mas eu não queria pensar muito nisso porque eu tinha outras coisas para serem feitas naquele momento. Depois dessa cirurgia a gente fez mais uma biópsia e aí realmente confirmou o resultado, né, que era uma lesão cancerígena de glioblastoma. E aí no mês seguinte, em abril, a gente já iniciou o protocolo de rádio, as 30 sessões de radioterapia, né? E isso ajudou muito no tratamento porque o centro de radioterapia aqui na cidade de Arapongas não tem. Então eu teria que ir para Londrina. Eu cheguei aí para o Hospital dos Cânceres de Londrina, fiz a minha máscara lá para iniciar a radioterapia antes da cirurgia, mas aí como o Antônio teve que nascer e aí a lesão cresceu, o Dr. Gustavo acabou pegando o meu caso, eu fui transferida para Apucarana, e a Apucarana tinha aberto a radioterapia em janeiro de 2021 e eu operei em março de 2021 e em abril de 2021 eu comecei o tratamento. Eu fui uma das primeiras pacientes ali da radioterapia de Apucarana e eu creio que isso contribuiu muito porque infelizmente no Brasil os pacientes que fazem procedimento de retirada de lesão cancerígena e demora-se muito tempo para iniciar o tratamento de radioquimioterapia, prejudica-se muito o tratamento. Então, quanto antes a pessoa tiver acesso à radiação logo após o procedimento cirúrgico, melhor, mais chances tem de tratamento, né, de sucesso desse tratamento. Então, isso também contribuiu muito para que eu estivesse aqui hoje. Eu creio muito nisso, eu acho que foi os planos de Deus mesmo. E eu fiz as 30 sessões de rádio, depois eu vou fazer um relato sobre elas. Os benefícios, malefícios, os sintomas que eu tive, o que é a radioterapia, como que funciona, como que é o processo de radiação no cérebro, que é um pouquinho diferente. Quem tem claustrofobia vai sofrer um pouquinho, porque você fica preso na máquina. Então, assim, eu quero fazer um vídeo mais específico sobre isso. Também iniciei o protocolo de hipermodal, que é a quimioterapia por comprimido, tá? Durante o processo dos 30 dias, a minha ex-sogra me levava, então, de segunda a sexta, a gente ia pra lá, pra Apucarana, ela me protegia, eu parecia uma muçulmana, porque você não pode tomar sol nem na ida, e principalmente na volta, tá? Mais radiação no seu corpo, mais coisa, então isso acaba prejudicando. Ela me cobrava bastante pra tomar água de coco, porque você tem que tomar 3 litros de água por dia, porque a rádio, ela seca. Então, quanto mais água você tomar antes, durante e pós, melhor pra você. Não dói, é indolor, tá? Só é um pouco agoniante, como eu falei. Quem tem claustrofobia não vai se sentir bem. Mas é um negócio necessário e rápido. Demora mais tempo pra você se encaixar na máquina e eles te ajeitarem do que qualquer outra coisa, do que o procedimento em si, entende? Então, eu acho que é isso, essa parte. A cabeça fechou totalmente, completamente nessa segunda cirurgia. Fiquei careca por um tempo aí, fiquei bastante inchada porque eu estava utilizando o corticoide para controle de edema e inchaço. Durante a radiação você tem que fazer o uso do dexametasona, do Decadron ou qualquer outro medicamento que tenha corticoide na composição, que é o anti-inflamatório, tá? Para evitar inchaços, sintomas e outras coisas, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês
compreendam as informações aí da segunda cirurgia. A primeira cirurgia de retirada, ela aconteceu no dia 3 de março de 2021, uma semana após o Antônio nascer. Ocorreu tudo bem, perdi 60% da visão do lado esquerdo do corpo, mas assim, hoje eu já nem me considero mais assim tão deficiente, digamos assim. Já me acostumei mais, já me adaptei mais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e de compartilhar também com outras pessoas aí. Presta atenção muito nos desígnios de Deus, porque ele se faz presente de muitas formas. E naquele momento em que eu tava ali tendo um surto, eu levei uma bronca do Espírito Santo e aquilo me acalmou, aquilo alinhou, deu um prumo na pessoa aqui e foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje. Eu também tive uma experiência assim muito bonita, porque eu via a correria dos médicos ali, eu via eles correndo para um lado, eu via eles correndo para o outro, desesperados, querendo ajudar os pacientes, e não tinha remédio, não tinha equipamento, não tinha isso, não tinha aquilo, e cada vez chegava mais gente, e tinha mais gente indo embora de saco preto, e eu vendo tudo aquilo. Falei, gente, como que eles dão conta? Como que eles dão conta da situação? E eu não entendi aquilo. E aí, num dia, eu vi, 7 horas da manhã, eles estavam trocando de plantão, e eu vi todos eles de branquinho reunidos, os enfermeiros, médicos, e eles deram as mãos em formato assim de círculo, e eles começaram a orar. E eu escutei a oração deles. E eles pediam tudo. Eles pediam calma, eles pediam paciência, eles pediam coragem, eles pediam força, eles pediam produto, eles pediam equipamento, eles pediam cura, porque eles não estavam mais sabendo o que fazer. Porque eles não aguentavam mais ver a gente morrendo. E eles não tendo o que fazer, sabe? E eu olhei aquilo e falei, gente, que doideira, que loucura, que maluquice. Mas eu vi o amor de Deus ali, sabe? Eu vi aquelas pessoas se juntando em desespero, em preocupação, em medo, e pedindo por algo maior, pedindo vida, pedindo luz, pedindo força, e aquilo foi muito forte, aquilo foi muito bonito, foi muito real. E eu entendi, eu perguntei pra Deus, falei, Senhor, como que eles conseguem? E ele falou, ele me deu a resposta. Eles conseguem porque eu tô aqui. Então assim, no meio de tanto caos, de tanta destruição, de tanta morte, eu consegui ver beleza, sabe? Eu consegui ver a fé, eu consegui ver uma luz no fim do túnel, eu consegui ver Deus, eu consegui... E isso me fez acreditar ainda mais, sabe, no Criador, em tudo que estava acontecendo. Só aumentou a minha fé, só fortaleceu a minha fé, só aumentou a minha intimidade com Deus. E eu só tenho gratidão a Ele por tudo isso, sabe, por todas essas experiências, sejam boas ou ruins. Nada é 100% ruim, nada é 100% bom, então assim, só gratidão a Ele por ter presenciado aquele momento e que me traz tanta força, sabe? Tanto significado, tanta relevância. E é isso, eu só queria mesmo era testemunhar isso e compartilhar isso com vocês, porque foi uma experiência muito bonita e que eu só tenho gratidão a Ele por ter me proporcionado isso, né? Então é isso. Beijos, não deixa de me seguir nas redes sociais. E eu tô fazendo uma vaquinha, inclusive, pra comprar minha cadeira. Eu tinha uma cadeira de maquiagem, essa daí, bonitinha. Eu tinha um mocho, tinha todas as coisas, mas eu tive que me desfazer quando eu descobri o diagnóstico, tive que vender, tive que fechar meu ateliê. E hoje eu sou aposentada do INSS, a gente pode até conversar sobre isso, porque foi um rolê aleatório, um relacionamento tóxico bem difícil. Mas finalmente deu certo. O GBM, ele dá diagnóstico da aposentadoria direta, tá bom? É só você entrar na justiça, é só você ir atrás certinho. E eu tive que entrar na justiça porque foi bem na época da pandemia, então foi bem difícil, foi bem complexo. Não foi culpa do INSS, foi culpa da situação, eu entendo, eu compreendo.
Mas demorou aí uns 2 anos para poder receber. Tivemos vários probleminhas e eu só tive acesso depois que eu entrei com o Everton, que é o advogado nosso. E aí finalmente deu certo, comecei a receber e depois passou-se para a aposentadoria, porque eu perdi 60% da visão. E na época que eu fiz, eu ainda precisava de ajuda dos meus pais para me movimentar, para me organizar e tal, então eu fui aposentada por invalidez. E a questão da visão também acaba contribuindo para que eu me enquadre nesse requisito de aposentadoria por invalidez. E também a questão do meu diagnóstico da aposentadoria direta, tá? Pesquise a respeito, é lei, corra atrás, tá? Resolva essa questão, é importante para você. Então eu recebo um salário mínimo, tem alguns descontos de alguns empréstimos que foram feitos para emergências, então medicamentos, viagens, e faz uma coisa e faz outra, então assim, foi assim, bem difícil, bem complexo. Mas hoje estamos evoluindo aí questão financeira, e a maquiagem ela viria como um hobby, para que eu ocupasse a minha cabeça, para que eu tivesse uma renda extra, né, para ajudar às vezes nas despesas, comprar roupa para as crianças, alimentação. O que mais me mata hoje é alimentação, suplementos também são bem caros. Eu quero ver se eu faço uma compra boa de suplementos para os próximos meses aí, porque se eu operar, eu preciso estar com a minha saúde equilibrada, né? Amanhã, quarta-feira, hoje é terça, mas amanhã, quarta-feira, nós temos consulta com o Gustavo. E aí ele vai decidir a minha vida, se vai operar pela 8ª vez ou não. Estou na oração que sim, que ele opere, que o Dr. Raulino feche a minha cabecinha e que fique tudo bem e que essa lesão que apareceu, essa alteração que apareceu no exame não seja GBM, seja só uma radionecrose, só uma cicatrização das cirurgias anteriores. Eu estou muito esperançosa nisso. Eu tenho muita fé nisso, que vai fechar, que vai resolver e que eu vou ter mais tempo aqui para compartilhar mais dias com vocês, mais experiências, mais conteúdo e ficar mais tempo com os meus pais, com os meus filhos, poder fazer a diferença no mundo, para poder levar o nome do Senhor e os milagres dele para onde ele me mandar e até onde ele me mandar, até quando ele me mandar, porque eu sei que a finitude humana existe. E eu faço parte desse processo evolutivo de nascer, crescer, evoluir e morrer. E um dia tudo isso aqui vai acabar. A gente vai para uma próxima encarnação. Sim, eu creio em reencarnações. Eu tenho um pezinho aí no espiritismo, fui criada como católica, passei por algumas escolas evangélicas, budismo e por aí vai. A história é um pouco grande, um pouco longa, mas a gente pode fazer um vídeo falando sobre espiritualidade, sobre religião, sobre fé, sobre crenças. Tem bastante conteúdo que eu quero trazer para vocês que podem contribuir na vida de vocês e agregar coisas positivas. Eu acho que o lado positivo da internet é esse. É a gente levar experiências boas, né? Informações positivas que agreguem na vida das pessoas. Porque se a gente só destilar o ódio volta pra gente duplicado 3 vezes, né? É a lei tríplice da Wicca. E eu acredito muito nessa lei, porque depois de tudo que eu passei nesses 5 anos, eu entendi que quando você deseja o bem volta pra você. Quando você doa amor, na matemática do amor, você nunca perde. Quando você divide o amor, você nunca perde, você multiplica. Você cria uma rede de coisas boas, sabe? Então isso também ajuda no processo de cura da nossa alma, do nosso corpo físico. E principalmente no nosso mental e sentimental, o amor cura tudo, né? Então é isso. Um beijo, já tô me despedindo pela 3ª vez. Tchau!